Jesus. Muitos irmãos iam até Jesus, não era para adorar. Muitos não iam para glorificar como filho de Deus. Iam para testar Jesus, para tentar pegar Jesus em uma cilada, em um laço na lei, para tentar comprometer Jesus. Eles iam para testar Jesus. A Bíblia diz em Lucas 10, 25 a 37, vai narrar uma parábola que Jesus vai contar do bom samaritano, onde vai dizer que um doutor da lei vai chegar até Jesus para testar ele, perguntando assim: mestre, o que eu devo fazer para entrar no reino dos céus? Ele foi para testar Jesus, ele não queria entrar ali. Como você tem ido? O que você lê na lei? E o doutor da lei, ele vai dizer assim: está escrito, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus vai dizer: muito bem respondeste, vai, faz isso e serás salvo. Só que a Bíblia, a Escritura vai continuar narrando, o doutor Lucas vai continuar narrando, e inclusive é o único que vai narrar essa parábola do bom samaritano, é o doutor Lucas que vai narrar. Unicamente o doutor Lucas vai continuar narrando que aquele doutor da lei, querendo se auto-justificar, ele vai perguntar para Jesus: e quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? E Jesus vai contar a parábola do bom samaritano e vai dizer para ele assim: descia de Jerusalém para Jericó um certo homem que foi tomado pelos salteadores, ou seja, pelos assaltantes, os ladrões, que o espancaram, roubaram, levaram tudo, feriram ele, espancaram, deixaram ele jogado como quase morto. Aquele homem ficou no meio do caminho. Jesus vai contar essa parábola para mostrar para aquele doutor da lei quem era o próximo daquele homem que foi saqueado, que foi roubado, que foi espancado, que foi injustiçado pelos salteadores no meio do caminho. E Jesus vai dizer que aquele homem vai ficar quase morto ali. No meio do caminho, vai dizer que vai passar um sacerdote. O sacerdote que servia no templo. O sacerdote que exercia uma função no templo em Jerusalém. E passa por aquele caminho. O sacerdote que era para estender a mão e cuidar daquele homem, vai passar de largo. Vai passar de largo, vai dar as costas para aquele homem, porque ele tinha como prioritário chegar até o templo para prestar serviço a Deus, quem sabe. Mas aqui o que nós estamos falando não é sobre cargo, não é sobre título, não é sobre o que nós somos ou temos, é sobre aquilo que nós fazemos para agradar o Rei dos Reis. Porque a Bíblia vai dizer que a porta é estreita e o caminho é estreito. E Jesus vai ensinar que nós devemos porfiar por entrar pela porta estreita, pelo caminho que conduz à vida eterna, porque poucos encontram o caminho da vida eterna. Mas a porta larga e o caminho espaçoso que conduz à perdição, muitos entram por ele. Jesus vai pegar muitos de surpresa, porque não é sobre título, não é sobre teologia, não é sobre cultura, sobre nós sermos ou não sermos, não é sobre isso, é sobre fazer a vontade de Deus. Quando Deus nos escolhe, Ele nos escolhe para fazer a diferença. E a Bíblia vai dizer em 1 Coríntios, no capítulo 13, no verso 1, que ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e se não tivesse amor, seria como metal que soa, como sino que tine, como metal que soa. Aquele homem está ali como morto. O sacerdote vai passar e vai embora para cumprir o seu ofício. E não tinha amor no seu coração. O sacerdote não tinha vinho. O sacerdote não tinha azeite. E o sacerdote, o levita, que serve ao Senhor, tem que ter vinho e tem que ter azeite para levar a cura aos que estão feridos, para levar alegria aos que estão entristecidos. Aleluia. Porque o vinho na Bíblia fala da alegria.
O azeite fala da unção, para trazer a cura, aquele azeite que unta as feridas, para trazer a cura das feridas. E o sacerdote não tinha azeite, não tinha vinho, não tinha amor no seu coração. Ele priorizou o seu ministério e ele deixou de lado o mais importante, que era o amor ao próximo. E ele infringiu a lei, porque o próximo dele estava ali diante dos olhos dele, e ele não fez nada. Ele podia ter feito alguma coisa. A Bíblia vai dizer, Jesus continua a parábola e Lucas vai narrando, e vai passar um levita. Aquele levita era aquele que adorava no templo, é aquele que, assim como nós estamos aqui, preparando o ambiente para Deus operar no decorrer do culto e derramar poder e glória. O levita vai passar e da mesma forma vai passar de largo, não vai estender as mãos para aquele homem que está quase morto ali. Sabe por quê? Porque o homem que estava ali caído, para eles não tinha valor. O que para eles priorizavam era o seu ministério, era o seu ofício, era a sua autoestima, era a sua posição religiosa. E Deus não está procurando fariseu, Deus está procurando o coração quebrantado. A Bíblia diz que um certo fariseu se colocou de pé diante do templo. Ele olhava para o alto, batia no peito, e o publicano do lado dele, o fariseu julgando o publicano, dizendo: eu não sou como esse aí, eu entrego os meus dízimos, eu sou fiel, eu guardo a lei, eu não sou como esse pecador. E Jesus vai dizer que o publicano, ele não ousava olhar para o alto, porque ele estava de cabeça baixa, envergonhado dos seus pecados. Ele estava ali confessando que ele era pecador e precisava da misericórdia de Deus e do perdão. Jesus vai dizer que o fariseu saiu injustificado, e quem foi justificado foi o publicano, porque aquele que se exalta é humilhado, e o que se humilha é exaltado por Deus. Deus procura os corações quebrantados para Ele derramar poder e graça e sabedoria e unção, porque o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Aquele sacerdote e aquele levita vão passar de largo, e o homem vai ficar ali como morto jogado. Mas a Bíblia vai dizer que nessa mesma história vai passar um bom samaritano. E os samaritanos não se davam com os judeus. Era uma divergência religiosa e cultural. Eles não se davam, eles não se falavam. Tanto que lá em João, no capítulo 4, vamos encontrar Jesus entrando em Samaria, numa cidade chamada Sicar. A Bíblia vai dizer que ele vai até uma samaritana, e você já conhece a história, vai mudar a história daquela mulher, e os samaritanos vão crer em Jesus por causa do testemunho daquela mulher que saiu anunciando que Jesus era o profeta, o rei dos reis, o Messias escolhido, que revelou a vida dela toda. O homem está ali jogado, quase morto, era judeu. Só que o sacerdote e o levita, a Bíblia vai dizer que eles não tocavam. Eles não tocavam em cadáver, eles não tocavam em pessoas que eles consideravam imundas. Aquele homem estava ali todo espancado, sangrando. Eles não tocavam porque eles julgavam que era imundo, que ia contaminar. Mas nós sabemos que o que contamina é o que sai do coração: os maus desígnios, os maus pensamentos, os adultérios, as mentiras, os enganos, os falsos testemunhos. Isso contamina o homem, porque tudo que sai do coração e sobe até nossa mente, aquilo que contamina é o que sai de dentro do coração do homem, e não é ele tocar naquele homem que iria contaminá-lo. O samaritano vai se mover de íntima compaixão. A Bíblia diz que ele, olhando para aquele homem, ele chega junto daquele homem que está ali quase morto, e se moveu de íntima compaixão por aquele homem, por aquele judeu. E era um samaritano, irmãos. Não era para ele julgar que ele não deveria cuidar de um judeu, mas o coração daquele samaritano era diferente,
Por isso que eu te digo, não é sobre título, não é sobre posição, não é se você é bispo, se é apóstolo, se é missionário, se é pastor, se é rico, se é pobre, se é teólogo, se não é, se é letrado, se é iletrado. Não é sobre isso, é sobre amor, é sobre cumprir a vontade de Deus e os mandamentos do Pai. Aleluia, glória a Deus. Por isso que naquele grande dia muitos serão pegos de surpresa. Desse jeito. A Bíblia diz que o samaritano, movendo-se de compaixão, ele vai se abaixar, vai colocar azeite nas feridas daquele homem, vai atar as feridas dele, vai colocar azeite e vinho, e não vai fazer só o básico, não, porque a Bíblia diz que aquele que faz apenas aquilo que é mandado é um servo inútil. Ele fez além do que ele deveria ter feito. Ele gastou tempo. Quem ama gasta tempo para cuidar. Quem ama dispensa tempo e recursos financeiros para cuidar. Recursos espirituais. Porque o amor é algo espiritual, é algo dentro do nosso coração, da nossa alma. O amor que vem de Deus é algo que transcende as coisas materiais, as coisas físicas. Tudo que esse mundo diz que tem valor, para Deus não vale nada. O amor vale acima de tudo, porque o amor suporta tudo. É, Deus. E o amor é que faz com que nós possamos entrar pelas portas, na cidade celestial pelas portas. É o amor. Obrigado. Jesus nos amou primeiro. A Bíblia diz que Ele nos escolheu, porque Ele nos amou. O Pai enviou seu único Filho, João 3,16, porque Ele nos amou. Glória a Deus. Quem ama dispensa tempo, dispensa oração, gasta tempo, se doa para cuidar do próximo, para cuidar da sua família, para cuidar do irmão, para cuidar do vizinho, para cuidar do próximo, daquele que precisa da tua ajuda. Aleluia, Jesus. E não é somente uma ajuda. Eu só vou orar. Às vezes a gente precisa somente orar, mas tem situações que a gente precisa agir a nossa fé, porque a fé sem obra é morta. E Ele vai atar as feridas, vai colocar azeite e vinho, vai atar as feridas daquele homem, e vai colocar ele sobre a sua cavalgadura, ou seja, sobre o seu cavalo, e vai levar aquele homem até uma hospedaria mais próxima. Quando ele chega naquela hospedaria, ele entrega aquele moço, ele passa a noite ali com aquele homem. A Bíblia vai dizer que no outro dia ele vai partir, o bom samaritano, e vai deixar 2 moedas, 2 dinheiros com o dono da hospedaria. Porque quem ama gasta tempo na oração, na autoajuda, na pregação, no evangelismo. Mas quem ama estende a mão e gasta também recursos financeiros, se preciso for para cuidar, irmão. Ele vai deixar 2 moedas de dinheiro e vai dizer para o dono da hospedaria: cuida dele até ele ficar bom. E se faltar dinheiro, o que faltar você deixa aí anotado, que quando eu voltar, ele passava por aquele lugar várias vezes, aquele bom samaritano. Era a rota de Jerusalém para Jericó, onde passavam os mercadores, os comerciantes, Deus, que saíam de Jerusalém para Jericó, de Jericó para Jerusalém e vice-versa. Quando eu voltar, eu vou pagar o que ficar faltando, porque ele não era um mero espectador, mas ele era um agente para agir a favor da transformação e da cura. Que nós sejamos agentes em busca da cura, do milagre, da transformação e da salvação de vidas. Deus, aleluia. O levita e o sacerdote foram apenas espectadores. Por isso que Jesus vai dizer em Mateus 7, 13, 14: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição eterna, e muitos entram pela porta larga e pelo caminho espaçoso. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque estreita é a porta e o caminho é estreito que conduz à vida, e poucos entram pelo caminho estreito. Esse doutor da lei que estava ali interrogando, testando Jesus, ele sabia muito bem quem era o próximo dele. A gente sabe quem é o próximo. Deus.
Ele estava testando Jesus. A Bíblia fala que ele se auto-justificando, pergunta quem era o próximo. E aquele bom samaritano vai partir. E aquele homem não perdeu a sua vida, porque o bom samaritano, aquele que não pegava no microfone para louvar, Eita Deus. não pegava no microfone para pregar, não entrava no templo, não abria o pergaminho, o livro da lei, não abria o livro da lei para ministrar na sinagoga, mas ele cumpriu a vontade de Deus e os mandamentos de Jesus. Eita Deus, glória. Porque era separado. Tanto como aquela mulher samaritana de João 4, que era separada para a salvação. Amém. Muitos no grande dia vão ter uma surpresa. Em Mateus 7,21 nós lemos que nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que faz a vontade do meu Pai, Jesus diz. Muitos dirão naquele dia: Senhor, eu profetizei teu nome. E quem sabe o sacerdote ou levita naquele grande dia? Muitos dirão: eu profetizei teu nome, Senhor. Eu curei os enfermos, eu preguei tua palavra e maravilhas aconteciam por causa do teu nome. Acontecia assim, por causa do nome de Jesus. Mas o grande dia será grande dia de surpresa, onde Jesus vai dizer para muitos: apartai de mim, que eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. A Bíblia diz que quem sabe fazer o bem não faz, peca. Quando nós temos condições de fazer, quando nós temos 2 túnicas, 2 vestes, 10 vestidos, 10 calças, 10 camisas, e vemos o irmão necessitado, e só falamos para ele: vai com Deus, Deus te abençoe. Quando nós temos condição de abençoar com uma veste, com uma cesta básica ou com dinheiro, além da oração, do Deus, é desse jeito. e não fazemos, nós pecamos. E no grande dia, muitos vão ouvir: apartai de mim, que eu não vos conheço. Sabe por quê? Desse jeito. Pregava, cantava, fazia shows e eventos, reunia multidões, mas e o amor ao próximo? É verdade. Estamos falando aqui sobre entrar no reino dos céus. Aleluia. Porque a mensagem é esta: é Jesus está às portas. E as nossas obras estão sendo registradas pelo anjo do Senhor. E no grande dia, as nossas obras vão passar pelo fogo. E as nossas obras, se forem palha, vão se desfazer no fogo. Se for feno, vai se desfazer. Mas se for ouro, vai ser refinado, purificado e vai passar pelo fogo e vai receber galardão, coroa da vida, um novo nome, entrar na cidade pelas portas e conhecer a Jesus face a face e estar diante do Cordeiro que foi imaculado e entregue antes da fundação do mundo, ressuscitou, está à direita do Pai, intercedendo pela igreja na terra. Oh, Deus. O samaritano foi aquele que amou. Por isso, ele aponta para Jesus. Jesus é como aquele bom samaritano, é ele que nos achou, curou as nossas feridas, colocou azeite nas nossas feridas, glória, colocou aleluia. vinho de alegria, tirou nossas vestes de luto e trouxe vestes de alegria. Amém. Aleluia, Jesus. Trouxe o óleo sobre a nossa cabeça, colocou uma coroa sobre a nossa cabeça. E Jesus vai dizer para aquele homem, quando ele conta essa parábola, ele vai perguntar para ele: qual dos 3 homens que passaram por aquele caminho que dava de Jerusalém para Jericó, qual dos 3 homens foi o próximo daquele homem que estava quase morto? O doutor da lei vai dizer: foi o que amou, que cuidou dele. Jesus vai dizer para o doutor da lei: vai e faz o mesmo para que sejais salvo. E a Bíblia vai dizer que um certo homem, em João capítulo 3, do verso 1, Evangelho de São João, capítulo 3, do 1 ao 21, vai narrar a história de um outro doutor da lei, que estava entre os fariseus,
e era príncipe dos judeus, chamava-se Nicodemos, foi se encontrar com Jesus à noite. Escuta, não importa se você vai buscar Jesus à noite, se é de madrugada, se é de manhã. De manhã Maria foi no sepulcro e o sepulcro estava vazio. Ela ouviu o anjo dizendo: porque procura o vivente entre os mortos. Ela foi buscar Jesus de manhã, ela encontrou a boa nova. Se você buscar Jesus de manhã, de tarde ou de noite, de madrugada, você vai encontrar Jesus. Se buscar de todo o teu coração. Nicodemos vai até Jesus à noite, sabe por quê? Porque ele temia o sinédrio, os membros do sinédrio. Ele era príncipe dos judeus, ele era doutor da lei. Aquele povo era contra Jesus. Jesus, para aquele povo, para os fariseus, ele era da linhagem dos fariseus. Os fariseus não acreditavam em Jesus, chamavam de Jesus, eles falavam que Jesus expulsava demônio pelo príncipe dos demônios, Beelzebul. Então, Nicodemos vai se encontrar com Jesus de noite, vai questionar como doutor da lei da parábola do bom samaritano. Ele vai fazer um elogio para Jesus. O primeiro que nós falamos aqui da parábola, o primeiro doutor da lei da parábola do bom samaritano, vai testar o mestre perguntando o que devia fazer para entrar no reino dos céus. Nicodemos vai com um elogio para Jesus. Nicodemos, em João capítulo 3, do 1 ao 21, ele vai chegar em Jesus de noite. Já parou para pensar que tem gente que não recebe ninguém de noite? Tem gente que, aqui na Europa principalmente, tem que marcar rendezvous, né, irmã? Para tudo. Rendezvous. Eu trabalhei para uma madame belga por 9 anos aqui na Bélgica, para receber as filhas dela, os gêmeos, as noras, os netos, era com rendezvous marcado. Eu ficava horrorizada. Madame Lohan. Sabe, Jesus, ele te recebe a hora que você buscar. Pode ser qualquer hora, não precisa marcar rendezvous. De madrugada a filha é menor, porque é mais difícil. Então vai buscar de noite. Nicodemo foi na hora certa. Foi na hora que muitos estavam dormindo. Nicodemo estava falando com o mestre. Eita Deus, glória a Deus. Aleluia, o Espírito Santo está agindo aqui. Nicodemo chega até Jesus e diz: bom mestre, eu sei que tu és filho de Deus. Bom mestre, tu és vindo de Deus, porque ninguém faz as obras, os milagres que tu fazes, se Deus não for com ele. E Jesus não era igual a nós não, irmão, não era igual aos homens não. Jesus não gostava de ter o ego massageado, pastor Luiz. É o que a maioria dos pregadores e cantores hoje em dia querem: ser massageado, ovacionado, aplaudido, honrado pelos homens. Procura uma fama, procura a glória, procura o poder que o dinheiro oferece. Jesus não buscava ser massageado o seu ego. Quando Nicodemos elogia Jesus, Jesus vai aproveitar para pregar para ele. Quando vierem te elogiarem, quando vierem com laço de elogio, aproveita para evangelizar. Aproveita para anunciar o evangelho da salvação. Traz a glória para Jesus. Amém. Jesus vai dizer para Nicodemos assim: eu vos digo, se fosse nós que recebesse um elogio de Nicodemos, o que nós diríamos? Alguém vem? Nossa, missionária Denise, a senhora canta demais. Já vieram falar isso para mim muitas vezes. Sabe o que eu falo? A glória para Jesus, eu não canto, eu adoro. E tudo que eu ministro é Ele que me deu. Porque o homem não pode oferecer para Deus nada que do céu não tenha sido primeiro te entregue. Porque Deus te entrega primeiro. Ele te dá um coração de adorador. Ele unge a sua voz, o teu coração, a tua vida, para que nós sejamos quebrantados e obedientes para adorar em espírito e verdade. Mas Jesus, quando recebe elogio, Jesus vai evangelizar. Jesus vai dizer assim para ele: eu te digo, necessário vos é nascer de novo, Nicodemos. Nicodemos vai ficar muito preocupado, muito assustado com essa palavra de Jesus, com essa afirmação de Jesus. Nicodemos vai dizer para ele, Jesus vai dizer: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito.
E Nicodemos vai dizer: porventura pode um homem entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Jesus vai dizer para ele assim: o vento sopra, o vento vem e vai, e sopra aqui e acolá, você não sabe para onde ele vai. Assim são todos aqueles que são nascidos do Espírito. Importa que nasce da água e do Espírito, para que adentre na cidade pelas portas. Eu estou conjecturando. Jesus vai dizer: Nicodemos, tu é mestre em Israel. Eu estou falando das coisas naturais, você não entende. Se eu falar das espirituais, sabe por quê, irmãos? Nicodemos tinha letra, Nicodemos era doutor da lei, mas não é teologia, não é filosofia que vai nos dar a interpretação da palavra. A Bíblia diz que o homem espiritual interpreta e entende bem a tudo que ele ouve, mas o homem carnal não entende as coisas do céu, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas depois nós vamos encontrar Nicodemos, um homem que foi salvo, junto com José de Arimateia, que pede o corpo de Jesus para colocar no túmulo novo, que ainda não tinha sido ninguém sepultado, que honrou Jesus, que estava quem? Nicodemos. E José de Arimateia ali, membros do Sinédrio, pedindo o corpo de Jesus para Pilatos, porque eles se salvaram, eles se converteram, eles nasceram de novo da água e do Espírito de Deus. Aleluia. Aleluia. Importa que nós busquemos essa presença. Já estamos partindo para o finalzinho, para que não sejamos pegos de surpresa e naquele dia não sejamos envergonhados. Jesus disse que aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai e diante dos santos anjos do céu. Que nós possamos buscar a presença, que nós venhamos amar o nosso próximo, que nós venhamos amar aquele que está caído na sarjeta, jogado, irmãos. É o desejo do meu coração e do meu esposo cuidar dos pobres. Lá no Brasil mesmo, na nossa cidade, quantas vezes o meu esposo e eu andando pelas ruas encontrávamos igreja com mendigo que não tinham o que comer, não tinham o que vestir, descalço, às vezes com chinelo arrebentado, um chinelo amarrado com arame, com grampo. Quantas vezes a gente levou para nossa casa, para dentro da nossa oficina, colocou ali, deu banho, deu comida, deu nova roupa. Eu me lembro mesmo aqui na Bélgica, meu esposo deu uma calça nova, um cinto amarrando, colocando um cinto na cintura de um mendigo aqui em Porto Errado. E uns árabes bravos, nervosos demais com ele, com o meu esposo, falando com ele que ele estava tocando em gente imunda. Olha para você ver, irmãos. E não é só não, no meio deles não, no meio da igreja, no meio dos crentes. Irmãos, quantas vezes nós ali na igreja, na Barriere, entrando um senhor ali, de vez em quando entra um senhor mendigo ali, ele é belga. Ele senta lá no meio da igreja, lá no final, no último banco. E muitas vezes, né, sempre sem tomar banho, mal cheiroso. Sabe quem que ia lá cumprimentar ele? Meu esposo e eu. Todas as vezes oramos por ele, falamos com ele em francês, traduziu o culto para ele. Ali falando com ele, o povo olhando de rabo de olho, olhando com raiva, com desdém. Muitos falavam: pelo amor de Deus, abre as portas, está fedendo demais. É verdade. Quantas vezes ali, gente, as pessoas davam as costas, os próprios obreiros davam as costas, os levitas, como sacerdote, como levita da parábola do bom samaritano. E isso entristece o nosso coração, os fiéis, os remanescentes, que têm compaixão, se entristece. Imagina o coração de Jesus como sangra quando a igreja comprada e lavada com o sangue dele. Nós que não valíamos nada, Ele nos comprou porque Ele nos amou. Nós estávamos com aquelas ovelhas toda suja, cheia de carrapicho. Verdade. Com a pata quebrada. Obrigado, Deus. E muitos agimos como bode. E Ele curou nossas feridas, lavou nossas vestes, branqueou nossas vestes, nos deu as vestes novas. E Ele nos deu um colírio para que nós possamos ver. Que nós não sejamos como esse sacerdote, esse levita da parábola do bom samaritano. E como aquele pastor de uma das 7 igrejas da Ásia, onde o Senhor Jesus vai dizer para ele: tu diz eu sou rico, mas
tu és pobre, nu e desgraçado. Naquele grande dia, muitos vão ouvir isso. Apartai de mim, porque vocês praticavam iniquidade. É, Deus. Pregavam em meu nome, louvavam, mas o louvor não subia, porque vocês não praticaram os mandamentos, não amaram o próximo, eram falsos profetas na terra. É, Deus. Diziam que são ricos, que tinha tudo, mas não tem nada. Sabe o que é um desgraçado? É aquele que é desprovido da graça de Deus. E aquele homem dizia que ele tinha ouro, tinha prata, ele não precisava de tudo. A igreja dele era rica. Tem muitas na terra hoje. Tem muitas igrejas ricas financeiramente. Muitos templos banhados em ouro. Muitos templos, estruturas gigantescas que valem milhões. Aleluia. Mas e o amor pelo próximo? E as obras? É, Deus. Na Bíblia diz que quando nós entrarmos nas bodas das festas, nas bodas do Cordeiro, Jesus conta essa parábola, que entrou um na festa das bodas do filho do rei. O rei mandou convidar os ricos da terra, os ricos não aceitaram o convite. Aí eles matam os que vão fazer o convite, matam o filho do rei também, apontando para Cristo, que foi morto por nós. Jesus vai dizer que as bodas estão preparadas, mas o povo não está, os convidados não estão preparados. Quando Jesus, o dono dessa parábola, o rei, manda buscar os pobres, os aleijados, os cegos, entra tudo para a festa. A Bíblia vai dizer que o noivo vai olhar e vai ver um que está vestido sem as vestes nupciais. Irmão, se nós não demonstrar o amor de Cristo nessa terra, naquele grande dia nós vamos ser vistos nu diante dos olhos do Senhor e dos É, anjos. Deus. Totalmente nu. Aquele homem que foi visto sem vestes nupciais, a Bíblia diz que o noivo vai mandar os seus serviçais tirar ele e lançar nas trevas exteriores do inferno, onde haverá ranger de dente, pranto e ranger de dente, onde o verme não morre, onde o fogo não se apaga. Mas nós fomos chamados para entrar na cidade pelas portas e para receber o galardão, a coroa da vida. Então vamos buscar mais desse amor, dessa presença, para que o nosso coração se quebrante para com o povo, para ganhar almas, para ganhar essa nação, para ganhar vidas através do nosso amor, do nosso testemunho. Porque muitos agem como hipócritas, como fariseus. Mas nós vamos buscar a presença dele, vamos buscar esse amor. Vamos colocar de pé, eu quero fazer uma oração para nós mesmos. Como nós alimentamos a nossa carne e vestimos com ela. Como nós cuidamos da nossa família, dos nossos filhos, do nosso cônjuge. Que nós venhamos estender a mão para os nossos irmãos e para o nosso próximo, Senhor. Orar, buscar, se consagrar, estender a mão, evangelizar, ajudar os que precisam, Senhor, de ajudas também, Pai. E precisa de um abraço, e precisa de uma ajuda financeira. E muitas vezes nós ficamos presos, Senhor. Muitas vezes nós somos negligentes. Perdoa os nossos pecados, perdoa as minhas falhas. Ah, Senhor, nos dá um coração de carne, tira o coração de pedra do nosso peito. Nos ensina a amar, Senhor, como o Senhor nos amou a ponto de se entregar por nós na cruz do Calvário. O Senhor disse: eu não ninguém tira minha vida, eu mesmo a dou, porque tenho o poder de tomá-la de volta. Pai, aquele que ama